Olá, colega! Você já se perguntou como as empresas entregam valor para seus clientes, acionistas e outros stakeholders? A resposta está em duas instâncias fundamentais: processos e projetos. Essas são as duas formas de criação de valor em uma organização e entender a diferença entre elas é crucial para o sucesso de qualquer negócio. Eu sou Eduardo Moura e meu propósito é ajudar gerentes e engenheiros a resolver seus problemas mais complexos com resultados de alto impacto. Neste vídeo vamos falar sobre um tema essencial para qualquer organização que busca criar valor de forma consistente: a diferença entre processos e projetos. Se você quer aprender como usar processos e projetos de forma estratégica, já vai deixando aí, por favor, o seu like e se inscreva no canal para mais conteúdos como este. Primeiramente, vamos definir o que é uma coisa e o que é outra coisa. Ou seja, o que é um processo empresarial e o que é um projeto empresarial. Processos são conjuntos de atividades cíclicas e repetitivas que cumprem uma mesma finalidade específica de criação de valor. Os processos são responsáveis por garantir eficiência e previsibilidade nos resultados em um ambiente de melhoria contínua. Por exemplo, um processo de atendimento ao cliente ou um processo de produção em uma fábrica. E o que são projetos? Projetos são um conjunto de tarefas que se realizam uma única vez e que têm como objetivo criar algo novo ou implementar mudanças. Eles têm início, meio e fim e um entregável final. Por exemplo, o desenvolvimento de um novo produto, a implementação de um sistema ERP ou a construção de uma nova sede para a empresa. Resumindo, enquanto os processos mantêm a empresa funcionando, os projetos a ajudam a inovar e se transformar. Vejamos agora algumas diferenças fundamentais entre processos e projetos. Quanto à natureza do trabalho, os processos são contínuos e previsíveis, enquanto que os projetos são temporários e únicos. Quanto à equipe de trabalho, nos processos a equipe é permanente, pois eles fazem parte das operações rotineiras. Já nos projetos, a equipe é temporária, sendo dissolvida quando se conclui o projeto. Quanto à finalidade, os processos buscam eficiência e consistência, entregando valor de forma contínua. Já os processos têm como foco a inovação e a mudança, criando valor pontualmente através de seus entregáveis finais. Por exemplo, imagine uma empresa de tecnologia. O processo de suporte técnico aos usuários garante que eles sejam atendidos diariamente. Já o projeto de desenvolvimento de um novo aplicativo busca criar algo inovador para atender o mercado. Então, já que processos e projetos são situações distintas, eles precisam, é claro, de metodologias igualmente distintas para serem bem-sucedidos. Porque, afinal, o que é um método? O método é uma resposta estruturada com uma série de passos lógicos para tratar eficazmente uma determinada situação. Portanto, se, como vimos, processos e projetos têm natureza bem distinta, logicamente a forma como abordamos processos e projetos tem que ser diferente. Metodologias como gestão por processos, o sistema Lean de produção e Six Sigma são perfeitamente adequados para um ambiente de processos que buscam alta eficiência operacional e a melhoria contínua. A propósito, abre parênteses, eu desenvolvi a partir de 94 minha própria metodologia de gestão por processos. No canal eu tenho vários vídeos publicados sobre esse assunto, deixo os links na descrição, fecha parênteses. Mas no caso de projetos, aquelas metodologias que eu acabei de falar não são adequadas. É necessário fazer uso de outras abordagens como Scrum, corrente crítica, PMBOK, desenvolvimento Lean. Outro parêntese. A propósito, também desenvolvi a partir de 2020 minha própria metodologia para gerenciamento de múltiplos projetos com recursos compartilhados. Trata-se do MPS Multi-Project Scrum. Veja também meus vídeos sobre MPS aqui no canal, deixo os links na descrição. Fecha parênteses. Agora deixa-me comentar sobre um erro que tenho observado com frequência nas empresas, que é a tentativa de aplicar metodologias de projetos em processos e vice-versa.
Isso acontece muitas vezes por falta de entendimento das diferenças fundamentais entre aquelas duas instâncias empresariais. Essa confusão ocorre porque, geralmente, as empresas buscam ingenuamente uma panaceia que seja a solução definitiva para todos os seus males. É a chamada síndrome do martelo. Se a única ferramenta que eu conheço é um martelo, então, de repente, tudo ao meu redor começa a ter cara de prego. Além do mais, numa sociedade cada vez mais superficial e imediatista, parece haver uma preferência ou até mesmo uma pressão para adotar metodologias da moda, sem considerar se elas são realmente as mais adequadas à particular situação que queremos melhorar. Esse é um erro com consequências graves. Os que caem nesse erro não saem impunes. Quando uma metodologia inadequada é aplicada, os resultados podem ser desastrosos. Projetos podem se tornar engessados, demorados e burocráticos. E os processos podem se tornar desorganizados, imprevisíveis e ineficientes. A equipe pode ficar desmotivada por não entender as prioridades ou por sentir que está seguindo práticas que não fazem sentido. Vamos ilustrar com um caso prático que já vi levar algumas empresas ao fracasso. Primeiramente, usar uma metodologia de processo para um projeto. Imagine uma empresa que precisa desenvolver um novo produto para o mercado. Esse é claramente um projeto, porque envolve algo único, com início, meio e fim, e exige criatividade e inovação. No entanto, a empresa decide usar uma abordagem de processos para gerenciar o trabalho. O que acontece? Eles implementam controles excessivamente rígidos, como checklists detalhados, os phase gate reviews e aprovações em várias etapas, como se todo projeto tivesse que atender, em todo e qualquer caso, aquele pesado conjunto de requisitos e ainda mais de forma sequencial, não adaptável ou dinâmica. O resultado? A organização perde agilidade, a inovação é sufocada e o projeto atrasa porque o foco está na conformidade e não no resultado da entrega final. Além disso, como os projetos exigem flexibilidade para lidar com a incerteza, que é a única coisa certa em projetos, e a abordagem de processos pressupõe e requer previsibilidade, as frustrações tornam-se praticamente inevitáveis, desmotivando a equipe. Agora consideremos o erro oposto: tentar tratar um processo como se fosse um projeto. Por exemplo, uma empresa que tem um processo de atendimento ao cliente e decide tratá-lo como se fosse um projeto. Eles instituem uma tribo para, entre aspas, revolucionar o tema. O que acontece? Eles começam a realizar reuniões constantes para discutir cada caso, redefinem fluxos de trabalhos a cada semana e criam um senso de urgência desnecessário para atividades que são corriqueiras. Como resultado, o processo torna-se inconsistente, os tempos de resposta aumentam e a experiência do cliente piora. E isso acontece porque processos precisam de estabilidade e padronização, enquanto a abordagem de projetos precisa de agilidade para enfrentar mudanças e fazer entregas únicas. Como evitar esse erro? O segredo está em compreender a natureza do trabalho antes de decidir qual metodologia aplicar. Portanto, pergunte-se: estamos lidando com algo contínuo e repetitivo? Ou estamos lidando com algo temporário e único? A resposta a essas perguntas vai indicar se você deve usar uma metodologia de processos ou de projetos. Agora, existe uma interdependência entre processos e projetos. Eles não competem entre si, ao contrário, se complementam. Nenhuma organização pode funcionar bem sem ambos. Como já dissemos, processos e projetos são as duas pernas para a criação de valor. Tentar caminhar com uma só vai deixar você manco. Você vai precisar das duas pernas, é claro. Os processos sustentam os projetos, fornecendo a base operacional para que eles sejam executados. Por outro lado, os projetos transformam os processos, introduzindo melhorias e inovações. Além disso, como costumo dizer, na ponta de um projeto frequentemente está um processo que se encarrega de incorporar à operação os ganhos gerados pelo projeto. Outro ponto interessante de convergência entre projetos e processos
é que a sua organização precisa de um processo para gerenciar projetos. Isto é, um processo que padronize o uso de uma metodologia efetiva para agilizar a criação de valor através do fluxo ágil de todo um portfólio de projetos. É isso que eu proponho com o MPS, o Multi-Project Scrum. Resumindo, então, a questão da complementaridade entre processos e projetos. Enquanto os processos garantem a estabilidade da organização, os projetos permitem que ela evolua e se adapte às mudanças no mercado. Concluindo, então, processos e projetos são as duas formas de criar valor sistematicamente em uma organização. Entender as diferenças entre eles e aplicar as metodologias certas para cada contexto é essencial para o sucesso de qualquer empresa. Portanto, se você é um gestor, um consultor ou um empreendedor, lembre-se, processos trazem eficiência e projetos trazem inovação. Juntos, eles formam a base para o crescimento sustentável. Gostou da conversa? Então, por favor, deixe o seu like, compartilhe com seus colegas e se inscreva no canal para mais dicas relevantes para o seu desempenho profissional. E me conta aqui nos comentários como é que você tem usado processos e projetos na sua organização. Eu vou adorar saber. Nos próximos vídeos a gente se vê. Até mais!